Tem certos momentos que são muito honrados nessa vida. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de dirigir um carro que basicamente inaugurou o que hoje nós convencionamos chamar de super peruas. Estou a bordo do Audi RS2. Na década de 90, a Audi queria criar algo único, esportivo e jamais pensado pela indústria automobilística. Algo que juntasse tudo que eles aprenderam com os carros de rally na década de 80, mas em um pacote adequado para a rua. Para tanto, recorreu à expertise da Porsche, que passava por momentos financeiros delicados na época e que já havia ajudado a Mercedes com o 500e. A base para o projeto seria o Audi S2, modelo esportivo na base do Audi 80. Para ser diferente mesmo, a decisão foi de encaminhar a versão perua, ou Avant, no vocabulário da Audi. Debaixo do capô, Porsche trocou o turbo por um K26 customizado, retrabalhou o cabeçote e coletores para assegurar maior fluxo, instalou um intercooler maior, um novo escape, novos comandos e bicos. O 2.2 5 cilindros clássico da Audi passou a render 315 cavalos e 41,8 kg de torque. Na suspensão, o RS2 ganhou um sistema Bilstein completamente revisto. Os freios vieram diretamente da linha do Porsche 968. No visual, o RS2 tem uma série de homenagens à Porsche. Pisca e seta são do Porsche 993. O design dos para-choques e retrovisores também é claramente inspirado em modelos Porsche, com mínimas adaptações. A faixa de farol na traseira é uma clara referência aos 911. As rodas são do Porsche 964, aro 17, com um offset adaptado para a perua. Em claro estilo Audi, a tração é integral 4. Apenas 2.891 unidades foram fabricadas mundialmente e o Brasil, graças ao trabalho da família Senna, foi o único país das Américas que recebeu o carro. Bem-vindos ao começo da história das super peruas. A última experiência a bordo de um RS2, meus amigos, foi com um carro muito preparado há muitos anos atrás. Essa daqui que vocês estão vendo nesse vídeo, arrisco dizer que talvez seja a unidade em melhor estado de conservação que eu conheço pessoalmente, tá? Barba, cabelo e bigode, pintura zero, interior é zero, motor é zero. Essa é uma das únicas do Brasil que nunca foram preparadas. Mas o ano é 1994 e esse é o carro mais antigo que eu trouxe no canal até hoje para vocês. A minha ideia, obviamente, não é só falar da história do carro. Vocês já devem ter visto, já devem saber, tá cheio de gente falando. Eu quero falar mesmo para vocês como é que é dirigir um carro dessa era. E não é qualquer carro. Esse daqui, pelo próprio estado de conservação, é realmente uma viagem no túnel do tempo. A época do começo da Audi no Brasil. Certo? Toda vez que eu entro num carro da década de 90, e já faz algum tempinho que eu andei num carro desse perfil, é engraçado como o mercado de carros esportivos, como os novos produtos chegaram até onde eles estão hoje. Quando essa categoria de carros executivos esportivos começou a ser feita, elas eram extremamente baseadas em carros normais, em carros comuns. Então, como é que isso se traduz para você que está assistindo esse vídeo? A posição de dirigir desse carro, ela é alta. A gente senta numa posição que hoje em dia é completamente estranha para um carro esporte, certo? Os comandos, a sensibilidade que você tem de tudo que está se passando a bordo de um carro desse é muito mais puro. Não necessariamente mais pesado, eu estou até suspeito com uma coisa aqui, que é o seguinte: o carro ele é extremamente com volante leve. O volante ele tem a pegada. Espera aí que eu quero aproveitar um pouco. O que você nota? O volante ele não comunica muito, mas é típico dos Audis dessa geração. O que você sente mesmo é essa diferença entre as escolas de carro esporte da época. Esse é um carro que é turbo, do melhor estilo turbo que tem que ser feito. Motor 2.2, 5 cilindros, com uma turbina
K26 customizada especificamente para esse projeto. 315 cavalos para 41,8 kg de torque. Ó, tô a 4.000 RPM. E é uma sensação que você não precisa estar o tempo inteiro girando pra caramba o carro. Você pode manter ele aqui nos 4, que ele é simplesmente forte. Forte pra época. Eu não vou chegar aqui pra vocês e falar que esse carro é um concorrente por um nível de desempenho de hoje em dia. Mas quando a gente entra no assunto década de 90, vamos botar em perspectiva onde esse carro se encontrava. M3 E36, motor 6 cilindros em linha, girador na versão alemã, 282 cavalos. Mercedes C36 AMG, 280 e poucos cavalos também. Aí você pega Porsche 993 Carrera, motor 6 cilindros Boxer, aspirado, 272 cavalos. Ferrari 348, tá? Esse carro foi lançado no último ano da 348. 300 e pouco, 320 cavalos. A Audi, 315 cavalos. E como é que isso se traduz? Em algo visceral, meus amigos. E é o tipo de carro que ele te força a prestar muita atenção no que você está fazendo. Não é um carro que qualquer pessoa entre e consegue extrair logo de cara o que ele entrega. Esse é um carro que você entende realmente o que foi o projeto feito em parceria entre a Porsche e a Audi. 0 a 100 km por hora desse carro, há discussões se é 4,8 ou 5 segundos, mas acho que se você vai realmente reclamar por causa de 0,2 décimos para cá ou para lá, pelo amor de Deus, você está falando um vocabulário muito doido. Velocidade máxima é 262 km horários. Mas tem uma coisa muito doida quando o assunto é desempenho. Quando esse carro foi lançado, a revista britânica Autocar fez um comparativo do tempo de 0 a 50 km por hora para ela. Ela fez esse tempo em 1,5 segundos. Isso colocava ela mais rápida do que o Fórmula 1 do Jacques Villeneuve e até mesmo que o McLaren F1, até então o carro aspirado mais rápido do mundo. Mas a coisa bacana de um projeto como esse é justamente o quão democrático eles são. Eu sou fã desse tipo de categoria de automóvel, tá? Não minto pra ninguém, acho que a década de 90 e começo dos anos 2000 foi a era mais dourada. Esse carro em especial, ele tica muitas caixas certas, meus amigos. Porque se hoje a gente tem uma divisão RS dentro da Audi, é por causa dele. Se hoje nós temos a Super Perua, é por causa dele. Se hoje nós temos essa questão do motor pequeno e turbinado, esse carro já andava com esse tipo de tecnologia lá em 95. Aqui a bordo, os bancos, até tem que fazer uma nota aqui porque eles estão completamente restaurados, a espuma deles é até um pouco mais rígido do que eu imaginava. Mas uma coisa muito curiosa, esse carro é uma perua, certo? Ele vai levar 5 adultos com certo conforto. Coisa mais doida, uma perua em 1995 ela pesava 1.595 quilos. Pra vocês terem uma ideia, isso hoje é peso de um esportivo muito leve. A gente bota ela no sweet spot de 3,5. Mas o que você nota é um carro que é razoavelmente simples, sem complicações de dirigir. O RS2, gente, assim, em termos de instrumentação de painel, temperatura de água, conta-giros que vai até 7.000, na realidade 6.500 é o corte de giro dela mesmo, aqui que eu tô vendo, velocímetro até 300 km por hora, os fundos dos instrumentos são brancos, que é uma característica exclusiva do RS2. Aqui embaixo nós temos medidor de temperatura de óleo como comando figurino, pressão de óleo, que é uma coisa muito importante para você assegurar que o carro está tendo lubrificação mesmo nos momentos mais agressivos de dirigibilidade, e o voltímetro, certo? Empunhadura do volante, fina. Quem está acostumado nessa época, nem as BMWs M, eu sou um BMW fanboy, vocês já sabem disso há muito tempo, mas mesmo os BMWs M não tinham essa empunhadura tão fina. Mas ela tem um jeito, um estilo de carro de passeio maior do que aquilo que a gente via na BMW. E eu vou falar para vocês que esse trejeito desses carros, mesmo mais esportivos, terem essa personalidade de bastante carro de passeio, é visível inclusive no Porsche 993, tá? Eu acho que no começo dos anos 2000 as coisas começaram a ficar mais esportivas. O engate de marchas é liso, seco, fácil, na medida certa, no peso certo. A embreagem do RS2 ela é um pouquinho mais pesada do que o típico carro de passeio da época, tá? Até porque, gente, por exemplo, eu só consigo me lembrar de uma perua que
existiu a mesma época que esse carro, que foi em 94 e 95, o M5 E34, certo? O M5 E34, que tinha 340 cavalos, no motor 6 em linha aspirado, tinha mais ou menos 38 kg de torque. Esse carro com motor 2.25 cilindros já tinha 41,8. Lidar com torque é uma coisa complexa. Obviamente, o traço mais distintivo quando o assunto é um veículo RS Audi é a tração integral. É a marca registrada da montadora, especialmente na década de 90. Motores sobrealimentados, menores e com a tração integral 4. Um sistema Torsen permanente. Então o resultado dessa obra de arte toda é um estilo de pilotagem um pouco diferente. Você nota que esses carros transmitem uma certa tranquilidade, uma certa segurança na tocada, que eu realmente acho que seria muito complexo você se colocar numa situação difícil de direção com esse carro depois que você aprende a usar ele, entendeu? Não é um carro que é arisco, agressivo. Você nota que mesmo quando você carrega o acelerador, ó, turbo lag, é um turbo velha guarda, aí vem e enche de uma forma tão sensacional. Eu fico imaginando o que deve ter sido dirigir esse carro no começo dos anos 90, cara. Eu fico imaginando mesmo, porque é um estilo de performance que nenhuma outra montadora estava entregando na época. Entendeu? 5 segundos, 4,8 segundos de 0 a 100 km por hora, meus amigos, é muito rápido para os padrões da década de 90. E olha, mais uma vez um elogio, porque é muito gostoso você entrar num carro nesse estilo de condução da década de 90, que está tão inteiro, sem barulho interno. É realmente uma viagem no túnel do tempo. É o começo, não tem como você tocar nesses carros sem lembrar o trabalho da família Senna com a importação da Audi para o Brasil, trazer o carro definitivamente. O trabalho para trazer, infelizmente vieram cerca de 82 carros para o Brasil, 20 voltaram porque calhou de ser justamente uma época de acréscimo de IPI e do dólar tá dançando esquisitamente. E assim, é um carro, gente, que é cult, ele nasceu cult, ele vai morrer cult e é obviamente um carro colecionável para caramba. É um carro muito gostoso de andar. A suspensão dela, como eu posso dizer, ela é, como eu sempre falo, esportiva sem ser vulgar. Porque naquela época, meus amigos, a tecnologia não tinha avançado a um ponto em que você poderia simplesmente ter 5 modos de condução diferenciados. Para resposta do acelerador, resposta do volante, resposta do câmbio e até mesmo resposta do amortecedor. Se não me engano, o BMW M5 E34 tinha o Electronic Damping Control. Mas ó, a gente está andando numa rua um pouquinho ondulada, certo? Mas percebam, numa BMW dessa época você estaria pulando que nem um cabrito. Então os carros eles tinham que atender todas as propostas, entendeu? Se eles fossem um completo boy racer, seria muito difícil de você vender e apelar para uma proposta até um pouco mais familiar. É um carro com tudo justinho, é tudo na mão, é tudo gostoso, é tudo acessível, todos os painéis, é tudo muito próximo da gente, né? Aqui, obviamente, eu arrisco dizer que ele não deve ter acendimento automático dos faróis, né? Um pouquinho de trânsito, mas acho que o pessoal merece ouvir um pouco do 5 boca, né? Ó, 2.500 RPM. É um carro muito gostoso de andar. Espera aí, mais um pouco de túnel. O carro é muito seguro, a suspensão ela rola exatamente o que precisa. É o que eu falei no vídeo de outros carros. Nessa época, cara, as montadoras elas tinham que ter muitas bolas para lançar um carro, porque a questão é muito simples, né, quando o assunto é esse. Ou elas acertavam com louvor, ou elas erravam miseravelmente. E esse carro é um acerto muito grande. Né, que esses carros, na época que eles foram lançados, muitas das coisas que a gente considerava um pouco de defeito, na realidade se transformaram em virtudes, em trejeitos de personalidade. E hoje, você tá a bordo desses carros, é basicamente um exercício de apreciação do que cada escola entregava, entendeu? Um carro como o RS2, você não precisa necessariamente estar correndo pra caramba. Ah, ela é um carro esportivo como o BMW? Não. Mas ela é um carro banheiro GT como o AMG? Também não. Você tem um prazer de simplesmente trafegar com o carro. Você se sente no comando, você sente tudo o que está acontecendo com o carro.
tudo durinho, tudo rígido, direção hidráulica, e até engraçado nesse ponto, né? Porque hoje a gente critica muito o conjunto eletrohidráulico por causa da ausência de feedback, mas a gente esquece que até a direção hidráulica atingiu o ápice dela na segunda metade dos anos 2000, muitos dos carros ainda não tinham muito essa questão de sentir o que estava acontecendo. E a Audi das alemãs era um carro que tinha uma direção um pouquinho esquisita, mas ao mesmo tempo ela compensava isso com toneladas de grip. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A minha ideia foi mostrar para vocês, com respeito que um clássico no estado como esse merece, como é que é andar com um carro desse, como é que é a sensação a bordo do carro. Espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui nesse vídeo, não se esqueçam de se inscrever. E nessa tela final, meus amigos, vocês podem ver eu andando com mais alguns clássicos alemães dessa época, porque são simplesmente sublimes. Eles simplesmente não fazem mais carros dessa forma. Muito obrigado e até a próxima.